Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Olha só, recentemente foi destaque no noticiário a informação de que uma biomédica e estudante de ciências econômicas chamada Heloísa Rodrigues, de 28 anos, está recorrendo à justiça desde 2024 para retirar o nome da mãe dela da certidão de nascimento. Ela relata que foi vítima de anos de abusos praticados pela genitora durante a infância. Ela disse ao G1 que a decisão da primeira instância, a justiça autorizou apenas a retirada do sobrenome materno, mas negou o pedido para excluir a filiação da mãe do registro civil. A defesa apresentou um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e aguarda julgamento à apelação. Conosco, nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias nos ajuda a entender a complexidade disso tudo. Zedu, dá para tirar o nome da mãe da certidão de nascimento? Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Adalberto. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meio na contramão do que a gente tem visto aí, tá? Principalmente esse caso da Heloísa, em que ela teve uma sentença contrária pelo que ela relata, né? A gente não pode fazer um comentário sobre um processo do qual a gente não está participando, mas pelos relatos que a gente tem visto, inclusive da própria Heloísa, ela não tem conseguido isso. Mas eu vou te dizer com toda tranquilidade, com toda serenidade, dá sim. Dá sim, e por que eu digo isso com tanta convicção? É porque nós temos já um julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que reconheceu essa possibilidade e que determinou a retirada do nome da mãe, não é só do sobrenome, tá, Álvaro? Reconheceu que estaria errado o registro que constasse o nome de uma mãe que não é, na verdade, mãe daquelas crianças, e porque a gente não pode pensar exclusivamente sobre o viés biológico. Vamos fazer um pequeno apanhado aqui, Álvaro, para a gente entender a questão da importância do nome e da família, né, para a pessoa. Desde que o homem se reconheceu como um animal social, surgiu também a necessidade de individualizar os membros de uma tribo, de um grupo. E essa individualização de quem é aquela pessoa é feita pelo nome. Então, o nome é o primeiro indicador, vamos dizer assim, de uma identidade, de um reconhecimento. Olha que coisa interessante. Nas religiões de índole cristã, pelo batismo, a pessoa recebe um nome. Quer dizer, na cerimônia de aceitação daquele sujeito no grupo, ela recebe um nome. Então, você vê que o nome tem uma relevância muito grande. Em algumas culturas, o nome vem ainda mais forte, mostrando até a relação com a família, né? Então, por exemplo, nos muçulmanos, entre os muçulmanos, a desinência Ben significa filho. Então, quando a gente vê, por exemplo, Mohammed Ben Mahmoud, significa que Mohammed é filho de Mahmoud. Então, percebe como que essa individualização nos diversos povos ganha uma relevância muito grande? E aí a gente chega no Brasil em que o nome ele é registrado e é exposto ao público naquele registro. É o que a gente chama de registro civil, que é um registro público. Todas as pessoas têm acesso ao que está registrado. O registro público no Brasil é regido por uma lei e um dos princípios que rege essa lei, ou seja, uma das características que você não pode afastar do registro é o chamado princípio da veracidade. Ou seja, somente situações reais devem ser mantidas em um registro. Então, se você tem num registro uma situação que não é real, esse registro tem que ser modificado. Por quê? Porque ele contraria o princípio da veracidade. E o que isso tem a ver com retirar ou não retirar o nome da mãe? É onde a gente precisa entender que o afeto ganhou relevância jurídica no nosso meio.
na nossa sociedade, o afeto também rege as relações familiares. Não dá mais para reduzir o ser humano exclusivamente ao seu aspecto biológico. A filiação, o próprio Código Civil vai ter um artigo em que ele diz que a filiação pode ser reconhecida como biológica ou por outras origens que não a biológica. Aí você pode perguntar, mas como assim outras origens? Se todo mundo é fruto da biologia, já é um indicativo muito forte de que não é só a biologia que tem relevância. Quer ver um outro detalhe, Álvaro? Nos processos de adoção, é retirado o nome da família biológica da criança e substituído pelos nomes da família adotante. Então, nós já temos essa permissão no nosso direito. E aí eu posso perguntar assim, mas e no caso específico de alguém que não passou por um processo de adoção? Bom, aí nós vamos investigar o que é a mãe para a nossa cultura. A mãe não é apenas aquela que dá à luz uma criança, é aquela que cuida, aquela que protege, aquela que tem todo um arcabouço cultural que vai definir a figura materna a partir dessa relação afetiva, a partir dessa relação de cuidado, a partir de um determinado momento em que a gente não acredita ser mãe aquela que professa em sentido contrário a esse que a nossa cultura admite como tal. Eu não sei se eu estou sendo complexo demais, se eu estou sendo prolixo, mas eu espero que está dando para entender, Álvaro. Claro, claro. Inclusive, antes mesmo de você fazer essa analogia com a adoção, o próprio pensamento, com base no que você disse, né, já levava para esse entendimento. Quando há uma adoção, já é retirada o nome da família biológica, né? Então não tem por que acreditar já que deve se manter sempre o registro biológico ali. Caso contrário, a adoção não teria esse poder de retirar o nome do genitor biológico, né? Exato. Então você só vai manter o nome que você recebeu lá atrás se esse nome espelhar a realidade. E aí como é que você vai manter no registro o nome de alguém que, longe de ser a mãe, no sentido que a nossa sociedade aceita como tal, é um algoz, alguém que te envergonha, que te embaraça, alguém que eventualmente praticou contra você determinados atos que te impedem de olhar para a sua carteira de identidade sem chorar? Porque veja bem o reflexo disso, isso ofende até o princípio da dignidade da pessoa humana, que é resguardado na nossa Constituição Federal. E veja bem, uma coisa importante para a gente fazer um paralelo com o processo de adoção, é que o processo de adoção ele é precedido pelo processo de destituição do poder familiar. E o poder familiar só é destituído em situações graves. Então veja bem, você primeiro destitui alguém do poder familiar para depois fazer o processo de adoção. Ora, isso significa que o poder familiar, se houve um ato grave tal a ponto de justificar a perda daquele poder familiar, por que só pelo processo de adoção? Não faria sentido. Você pode demonstrar que não há veracidade naquele registro e fazer a modificação. Então, no caso, por exemplo, de uma criança que foi abusada, uma criança que foi violentada, alguém que sofreu horrores no nome de uma pessoa que biologicamente, por conta de uma pessoa que é biologicamente a mãe, mas e se culturalmente, se afetivamente ela não for uma mãe? Né? Conforme nós reconhecemos, conforme a nossa sociedade. É real, seria verdadeiro aquele registro? Eu ter que condenar alguém a carregar no bolso, na sua carteira de identidade, para o resto da vida, alguém que viola a própria dignidade essa que é um valor reconhecido constitucionalmente? Me parece que isso estaria errado. E eu digo que parece a mim, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu nesse mesmo sentido, numa ocasião, e eu vou te ser mais preciso, há precisos 10 anos. Então, assim, nós já temos o exemplo aqui. Uhum. É claro que os juízes ficam sempre um pouco temerosos quando não encontram uma lei que diga faça ou deixe de fazer explicitamente. E aí eu vou ser obrigado a reconhecer que a lei não diz o que eu estou dizendo aqui de forma explícita. Mas o professor Miguel Reale, filósofo do direito,
já ensinava que direito é fato, valor e norma. E quem dá valor à norma é a própria sociedade. Se uma norma não encontra respaldo dentro da sociedade, ela é uma norma que não deve prevalecer. E é por isso que nós temos tantas alterações na nossa legislação, porque chega num determinado momento que a norma perde o seu fundamento de validade. Se a norma perde o fundamento de validade, ela tem que ser banida do ordenamento jurídico. José Eduardo Coelho Dias falando então sobre essa possibilidade de retirar o nome da mãe na certidão de nascimento. Um caso que tem se tornado agora muito conhecida de uma biomédica que está tentando isso em São Paulo por uma questão de abuso que ela diz ter sofrido por essa mãe. Então ela pede a retirada do nome da mãe, mas não tem tido decisões tão favoráveis. Já o Zedu trouxe para a gente aqui no Espírito Santo, há 10 anos, houve um caso em que uma pessoa conseguiu essa retirada do nome da mãe. E aí, Zedu, você falando sobre essa questão de que a justiça deve analisar cada caso, né, para entender aí se há uma legitimidade nesse pedido. O Giovanni, nosso ouvinte, perguntou se, por exemplo, daria para retirar o nome de pai ou mãe por questões de segurança pública. O que você acredita? Bom, existem programas, né, de proteção à testemunha e tal, em que isso é possível, né? A pessoa acaba tendo uma nova identidade, mas aí veja bem, aí não há uma alteração no registro, nesses casos que a gente conhece, não é a minha especialidade, vou dizer logo, né, para evitar qualquer polêmica depois, mas o que a gente acredita é o seguinte: nesses casos aí, nós não estamos falando de uma alteração definitiva do registro, nós estamos falando de uma obtenção de uma documentação que a gente não vai poder chamar de falsa, porque ela foi regulamentada por um órgão estatal, mas não significa que aquela pessoa alterou necessariamente o registro, né? Mudou o registro. Ela obteve uma documentação, nesses casos que a gente conhece, ela houve uma documentação oficial, porém precária para uma questão de proteção. Tá? Não estamos falando aqui necessariamente de uma alteração de registro. Mas esse caso que a gente vem discutindo, Álvaro, é um caso que envolve a alteração do registro civil. É uma coisa para sempre, né? Porque senão viraria uma bagunça. Hoje muda, amanhã muda de novo, volta e tal. E aí a finalidade do registro, que é dar segurança, acaba desaparecendo. Então, e aí é o motivo, inclusive, pelo qual a gente reconhece que nesses casos nós temos que ter toda a cautela possível. Os julgadores, os juízes, os desembargadores, os ministros do STJ precisam agir com cautela máxima para evitar até o desvio da finalidade, porque você pode, de repente, ter uma alegação de que é por um motivo justo, nobre, como a proteção da dignidade da pessoa humana, e quando vai se descobrir lá na frente, ver que, na verdade, é uma tentativa de fraude para obtenção de algum tipo de vantagem ilícita. E com isso, evidentemente, a gente não pode concordar, né? Nós estamos falando especificamente das situações em que realmente há uma necessidade de proteção da pessoa e há necessidade de dar veracidade ao registro civil, tanto no aspecto social como no aspecto pessoal, da identidade efetiva da pessoa, tá? Então é preciso fazer essa distinção. Mas parece que tinha uma outra pergunta também. Exatamente, sobre direito sucessório, né? Nesse caso, remover o nome da mãe ali ou do pai da certidão de nascimento. Perde direito à herança, por exemplo. Você rompeu o vínculo civil. A partir do momento que você tem uma ruptura do vínculo civil, e aí a gente invoca novamente a semelhança com os processos de adoção, há uma substituição, né? A partir do momento que você modificou a sua situação civil, você deixou para trás todo o vínculo que você tinha com aquela pessoa e vai construir uma vinculação nova. Entendeu? É diferente dos casos em que, por exemplo, a chamada plurifiliação ou multifiliação, em que há o acréscimo de mais alguém. Isso acontece, isso a justiça já tem aceitado com muita tranquilidade, tá? Que é a inserção do vínculo afetivo a par do vínculo biológico.
Nesses casos, o direito sucessório enlouquece. Por quê? Porque a pessoa passa a ter direitos sucessórios de todos os lados. Se tiver 3 nomes no campo filiação, ela vai ter direitos sucessórios em relação aos 3 campos. Mas aqui nós estamos falando de exclusão. Quando você exclui o vínculo civil, você exclui também os benefícios eventuais do vínculo civil. Uhum. Zedu, obrigado pelos esclarecimentos de hoje e acho que acredito que os nossos ouvintes conseguiram compreender bem tanto esse caso de repercussão quanto o contexto para poder essa decisão da justiça já ser baseada, né, em episódios anteriores, como você citou aqui no Espírito Santo, né, casos que já foram julgados por aqui. Obrigado. Exatamente. E eu só quero lembrar, Álvaro, que o que nós estamos colocando aqui, discutimos aqui hoje, é uma tese e não é uma vinculação. O fato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já ter decidido de uma determinada maneira não obriga a outro tribunal a decidir da mesma forma. E, nesse caso, se houver divergência entre o entendimento do tribunal, por exemplo, do Ceará, ou de São Paulo, ou de Minas, com o do Tribunal do Espírito Santo, aí nós vamos ter um outro recurso, que é o chamado recurso especial, e aí o STJ vai julgar, em última instância, qual é o tribunal que agiu corretamente e, eventualmente, pode até, aí sim, oferecer uma segurança jurídica maior para esse tipo de caso. Tá bom? Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem.